Ó minha Senhora e também, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho consagrado vosso. Amém. Como filho consagrado vosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: o que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então, a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Pois bem, nós lemos no Evangelho de domingo a solenidade de São Pedro e São Paulo, né? No dia em que Jesus fundou a sua igreja há 2000 anos atrás, né? Entregou aos cuidados de São Pedro, né? E São Paulo, São Paulo foi aquele que andou no mundo divulgando, criando as comunidades, pregando o Evangelho, né? E São Pedro foi aquele que recebeu a chave da igreja, do reino dos céus, né? Que é o primeiro Papa, que hoje com o Papa Leão XIV somam-se 267 Papas. E ontem nós lemos eles atravessando o mar, né? E em certo momento lá houve uma ventania muito forte, né? Que parecia que aquela barca queria afundar, né? E Jesus estava ali com eles, dormindo, né? E eles, achando que iam morrer, que iam afundar, né? Eles chamaram por Jesus, né? E Jesus admirou da pouca fé que eles tinham, né? E Jesus acalmou, né? A ventania, as ondas, né? E tudo voltou ao normal. E aqueles homens, os discípulos que estavam na barca, eles admiraram daquele homem. Quem é este que até o mar e os ventos obedecem a ele? Essa barca, ela é a igreja. Esses discípulos somos nós, né? Muitas das vezes nós não estamos mais acreditando em Jesus, né? É tanta ventania, é tanta tempestade,
que muitas das vezes a gente está assim também, desanimados, né? Estamos aqui rezando o texto assim, tão fraco, desanimado, né? Pouca gente, depois dos festejos aí, né? Mas Jesus, ele está do nosso lado. O que precisa é nós rezar todos os dias, pedir a ele, né? Que ele nos socorre, assim como ele socorreu aqueles discípulos, né? O que acontece é que muitas das vezes nós é quem não estamos mais ligando, não estamos mais chamando por Jesus, né? Que é através da oração, né? Das rezas assim, dos grupos de orações, da missa, participando da missa, né? Dos festejos, da celebração, né? E vem aquelas ventanias fortes, né? Quando tem essas festividades da igreja, essas datas comemorativas assim, né, como o festejo de padroeira, né, o festejo da Semana Santa, do Natal, todo mundo sabe o que é que acontece, né? As ventanias, as tempestades, essas coisas que as pessoas inventam bem nessa data, que é uma data da igreja, né? Tem 365 dias para fazerem as coisas do mundo aí, mas colocam uma data que é da igreja. Então parece que a barca vai afundar, né? A barca aqui é a igreja. Mas precisamos nós clamar por Jesus, né? Interceder, que Ele nos socorra, interceda por nós, né? Nos socorra. Antes que essa barca afunda, né? Que parece que ela vai afundar mesmo, né? Cada dia ficando mais pouco as pessoas, assim, na igreja. E as ventanias tomam de contas, as enxurradas. Mas essa igreja, ela está fixada numa rocha firme, né, que é Jesus. Então ela não vai afundar. Os ventos, os poderes do maligno não vai prevalecer, né, contra essa igreja, porque o cabeça dela é Jesus. Foi ele que fundou, ele falou que os poderes do inferno não prevaleceriam contra essa igreja. Né? Então, essa ventania que, ali quando os discípulos iam, que balançava barcas, né? E Jesus estava ali dormindo, né? Essa barca ali é a igreja, aquele mar é o mundo. Então, essa barca é a igreja. E aqueles discípulos somos nós hoje em dia, né? Que muitas das vezes ficamos assim, sem fé, né? Estamos fracos, que nem aqueles discípulos, né? Que nem sabia que Jesus tem aquele poder. Muitas das vezes a gente se afasta tanto de Deus que nem sabe mais que Jesus tem poder de curar a gente, né? De livrar dessas tentações, né? Tornar a gente assim uma pessoa firme, fiel. Ele está do nosso lado, só precisa nós rezar todos os dias. Muitas das vezes, até a gente que está na frente da igreja não quer mais, né? Com essa correria do dia a dia. Não queremos mais rezar, né? Chamar por Jesus, que isso tem que ser diariamente, para que o Espírito Santo permaneça dentro de nós. E essa barca, que cada um de nós também representamos a nossa barca particular, né? Cada um de nós somos essa barca também, né? As nossas famílias, né? Em casa, né? Está ameaçada, as famílias, né? Ninguém se entende mais, é só se separando, é briga todos os dias. Isso as ventanias, o demônio querendo destruir tudo, né? Destruir tudo aquilo que agrada a Deus, que agrada a Jesus Cristo. Essa igreja que ele fundou há 2000 anos atrás, né? Então, o mar se acalmou, né? Chegando lá do outro lado, na região dos Gadarenos, né? Na região dos Gadarenos, uma cidade chamada Garada, se não me engano. Então, lá era uma região de pagãos, de pessoas que não acreditavam, né? Não queriam saber de Jesus. E ele depara logo com esses demônios, esses dois endemoniados no cemitério, né? Eram tão violentos os demônios, uma legião de demônios que existia naqueles homens, né? Que ninguém segurava eles, não tinha corrente, não tinha pessoas que seguravam eles quebravam tudo, né?
E avistando logo Jesus, eles já conheceram que era o Filho de Deus, né? O demônio reconhece Jesus, né? O que é que queres com nós, Filho de Deus, né? Vem esqueci a pergunta, nos atormentar, né? Atormentar antes do tempo, uma coisa assim, né? Eles reconheceram Jesus, né? E eles disseram: se for para tirar os demônios, os espíritos maus que existem dentro de nós, manda-nos para a manada de porcos, né? Era assim 2.000 porcos que estavam pastando, né? E Jesus disse: ide. Então os demônios saíram e foi para os porcos, né? E os porcos ficaram doidos e se atirou assim de montanha abaixo, né? Caindo todos dentro do mar, e todos morreram afogados, né? 2.000 porcos, mais ou menos, né? Era a economia do lugar, era o ganha-pão deles, né? Era o negócio, né? O meio de vida deles, era a criação de porcos, né? Então todos morreram, e os homens ficaram bons, aqueles endemoniados, aqueles 2 demoniados, né? Então os que estavam cuidando dos porcos correram e foram contar lá na cidade. E todos vieram, né, ver o acontecimento. E ali eles botaram Jesus para correr, quando viram a sua economia local, né? O seu ganha-pão ter se acabado, né? Então eles preferiram aquilo ali, né? Os negócios, os bens materiais, que era o trabalho deles, né? Então eles preferiram aquilo ali e não Jesus, botaram Jesus para correr, né? Isso aí é para a gente pensar, se Jesus chegasse aqui e acontecesse um negócio desse, nós também não botaríamos ele para correr, não. Se, por exemplo, ele salvasse uma pessoa, mas acabasse com a economia do lugar, o ganha-pão do nosso lugar aqui, seja lá qual for, né? Então, será que nós também iríamos achar isso bom? Então, Jesus, ele dá valor à vida em primeiro lugar. As outras coisas, com o tempo, a gente vai adquirindo novamente, né? Mas o que ele quer é salvar a vida. Mas eles não quiseram saber, porque eles não queriam Jesus ali, né? Já que eles eram de uma região pagã. Não queriam saber de Jesus, né? E botaram ele para correr. Então fica a pergunta para nós: se isso acontecesse aqui, se nós também não faríamos do mesmo jeito, né? A nossa economia, aquilo que sustenta, nos sustenta no dia a dia, né? O nosso trabalho, a nossa criação de gado, que seja de gado, que seja de porco, de galinha, né? Se isso se acabasse e aquela pessoa que estava doente ficasse curada, né? Será que nós ia dar valor à cura, à devolução da vida daquele rapaz, daqueles 2 rapazes? Será que a gente ia dar valor isso aí, essa cura que Jesus fez, a vida desses homens, ou a nossa economia, os porcos, né? Então fica a pergunta para cada um pensar, né? Muitas das vezes isso acontece no nosso medo, a gente botar Jesus para correr, porque a gente dá valor mais os bens materiais, as coisas desse mundo, né? E Jesus fica, a gente bota ele para correr de outros modos, né? De outros jeitos, mas isso acontece no nosso dia, né? No nosso mundo de hoje. É só o que acontece de outras formas, né? A gente dá mais valor às outras coisas e Jesus fica para lá, em segundo ou terceiro lugar, ou em quarto, mas é o que a gente vê acontecer no nosso mundo, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.